essa situação. Então, eu quero trazer para vocês a ideia de como que funciona, por que as pessoas se vitimizam. Então, eu trouxe até aqui, né, a ideia para vocês enxergarem, tá? Deixa eu pôr aqui para dá para vocês verem. Uma relação saudável, tá? É aquela em que o pai e a mãe da pessoa, essa pessoa, ela tem o pai e a mãe atrás dela, que é de onde ela toma a força dela, né? Então, uma relação saudável, ela se estabelece assim. É aquela em que a família, né, os pais tomam força dos seus pais e, com isso, passam a força para os seus filhos. Tá vendo? Mas o que acontece? Pode ser que, por algum motivo, né, por algum motivo, esses pais não deram para a pessoa aquilo que ela precisava ou aquilo que ela esperava. E ela tem um sentimento de que não recebeu o bastante, tá? Quando essa pessoa ela vai para a vida adulta, né? E ela, geralmente, as pessoas que não sentem que não receberam, elas atraem alguém que não dão muito. Por quê? Porque senão elas não conseguiriam. Primeiro, é o padrão dela, da escassez, né? E elas vão atrair alguém que vibra na mesma frequência, né? Aquela que acredita que não é merecedora, que não recebe, aquela que é vítima, ela atrai uma pessoa que vai confirmar a crença dela, tá certo? Então, geralmente, quando ela vem para a vida adulta e atrai um parceiro, ela vai atrair alguém que não dá muito, tá certo? Para que ela possa trabalhar a falta nela. E, geralmente, quando ela vem para a vida adulta, ao invés dela estar disponível para um novo relacionamento, ela está o quê? De costa. Ela está olhando para trás em busca daquilo que ela não recebeu. E, geralmente, aqui, quando ela está na relação com os pais, ela fica o quê? Maior que os pais. Ela fica gigante. Por quê? Porque ela julga. Ela julga o pai que não deu, ela julga a mãe que deu mais para um irmão, ela julga o tempo inteiro, ela cobra aquilo que ela não recebeu. Então, ela sai do seu lugar, né, de filha para vir para um lugar daquela que está julgando, aquela que sabe mais, que está na crítica. Por quê? Porque aquela que está querendo só receber, né, ela simplesmente está maior que todo mundo, porque ela que sabe, ela que é a dona da verdade, ela que tem a maior dor. Então, ela fica aqui gigante, maior que os pais. E vai para a vida assim, né? Achando que é a vítima sofredora. Por quê? Porque não recebeu aquilo que ela esperava e que ela achava que ela deveria ter recebido. E com isso, ela fica vinculada num padrão infantil, né? De falta de autorresponsabilização, né? Por quê? Porque se todos os problemas da vida dessa pessoa decorrem é por culpa desses dois aqui, ou da mãe, ou só do pai, ou dos dois, ela passa a ter um padrão infantil de não responsabilização pela sua própria vida, já que todo o seu sofrimento decorre da falta do amor que não foi dado, né? E esse padrão de julgamento. Então, essa pessoa, ela vai para a vida, primeiro, olhando de costa para a vida, ou seja, buscando algo lá na sua família de origem que ela não recebeu. Quando ela encontra, né, um companheiro, por outras questões, ela consegue encontrar um companheiro que a nutre, né?
Ou quando, ao longo da vida, ela recebe, ela entende que esses pais deram o que eles tinham para dar, que esses pais fizeram o melhor que puderam, e ela acolhe o que ela recebeu, ela vai para a vida cheia desta vida. Por quê? Porque ela recebeu aquilo que foi possível para ela. Ela aceitou a sua história. E com isso, ela se vira de frente e ela se lança para a vida, se autorresponsabilizando, entendendo que ela é o grande causal, né, de todas as consequências de vida que ela tem. Com isso, ela traz um companheiro amoroso, alguém que vai nutri-la também, e ela também vai nutrir esse companheiro, né? E aí os seus filhos, da mesma forma, vão ocupar um lugar saudável. Por quê? Porque ela vai estar no lugar de mãe e vai passar para esses filhos a ordem, né? Vai colocar eles no lugar deles, vai comunicar amor para eles, tá certo? Isso é uma família funcional. Agora, quando essa mãe, né, essa mulher, ela não, ou este homem, né, ela não aceita, né, ela não aceita as moedas que esses pais tinham para dar, vamos dizer assim, ela não aceita que esses pais também têm as suas próprias histórias de vida, né, que eles deram aquilo que eles deram conta, né, e quando ela não sai desse padrão, o que ela faz? Ela vai para a vida adulta olhando de costas. E ela não está disponível para este homem, tá? Ela não está disponível para esse homem. Ela se une a esse homem, mas o olhar dela não é para ele. O olhar dela é para a família de origem. E com isso, não há uma nutrição aqui. Por quê? Porque ela está olhando para cá, esse marido, ele não consegue essa conexão com essa mulher, tá certo? E os seus filhos, na verdade, o que ela vai fazer? Como ela não recebeu aqui, ela vai querer receber aqui. Ela vai querer que ele dê para ela aquilo que ela não recebeu aqui dos pais, ou vai querer que esses filhos deem a ela o amor que ela não recebeu desses pais. Então, ela sempre está numa postura, como, gente? Cobrativa, uma postura de vítima, né? Uma postura daquela que precisa receber. E ela sai na vida ou de costas para a vida, né? Desconectada da família, por quê? Porque o foco de vida dela é essa família de origem, é receber aquilo que ela ainda não recebeu, ou ela vai para a vida, né, mesmo estando com esse companheiro, cobrando de todo mundo. E aí ela não tem, ela não dá, mas ela só quer receber. Então, vocês conseguem perceber como que esse movimento de vitimização, né, ele vem lá de trás e que para que a gente saia, né, a vítima ela tá num padrão infantilizado, né, de não se responsabilizar pela própria vida, seja por quais motivos for, né? Ela entende que o outro é culpado pela dor que ela sente, que os pais são culpados pela dor que eles sentem. Eu vi que a Rosa levantou a mão aí, não sei se ela quer perguntar ou quer falar, mas eu vou abrir espaço de pergunta. Segura aí, tá, Rosa, se você quer perguntar, para a gente falar disso um pouquinho depois. Então, é muito importante, gente, nós entendermos que existe sim uma causa para esse comportamento infantil, tá? Mas o fato é que, como que. Então, assim, quando essa filha, os pais estão vivos, ela vai estar sempre cobrando deles, a postura dela sempre vai estar de cobrança,
né? Muitas vezes de raiva, de agressividade, porque ela se sente preterida, ela sente que a mãe ou o pai tratam os irmãos melhor, que ela nunca é considerada, que ela nunca é vista, que ela não é importante. Então, ela fica nessa carência gigantesca, né? E aí, ela muitas vezes sai em busca, né? Ela projeta essa falta no companheiro, então ela sai faminta na vida em busca de encontrar homens que vão completar esse buraco, e aí é o risco de encontrar pessoas que não são adequadas. Por quê? Porque ela quer suprir essa carência, né? Ou quando ela consegue se conectar com algum homem, né? Ou ela vai cobrar deste homem tudo que ela não recebeu, e aí, mais uma vez, ela sai desse lugar de esposa para quase que um lugar de mãe. Por quê? Porque a mãe é que fala: você tem que fazer isso, você tem que me dar isso, você tem que isso, você tem que aquilo. Muitas vezes ela fica nesse lugar. E esse marido, ele não suporta, ele fica por um tempo, mas ele não suporta. Por quê? Porque ele não é o filho e ele não aguenta ser cobrado, né? Muitas vezes ele fica na relação, muitas vezes ele fica por um tempo, mas não dá conta, né? E às vezes essa mãe vai criar com estes filhos uma relação de simbiose, ou seja, você me nutre e eu nutro você. A mãe nutrir o filho é o certo, né? Mas o filho nutrir a mãe, não. O certo é essa mãe vir nutrida desta relação, chega aqui no companheiro, ele nutre ela e ela nutre ele, né? Ele nutre ela para que ela também consiga, em estando nutrida, nutrir esses filhos, né? Em estando nutrida de si, da sua fonte, e também dessa troca aqui com esse marido, nutrir os filhos. Mas quando ela não consegue ser nutrida aqui com esses filhos e ainda tem esse buraco aqui dos pais, o que ela faz? Ela projeta nesses filhos. Esses filhos passam a ser o quê? O alvo da nutrição dela. E se ela não conseguir amadurecer, ela vai criar uma relação de codependência com esses filhos, né? Ela vai viver a vida querendo que esses filhos a nutram. E aí, se isso não for harmonizado, esses filhos vão criar uma culpa gigantesca de ir para a vida, de ser feliz, de estabelecer um novo relacionamento. Eles ficam aprisionados aqui, né? Então, gente, por que eu trouxe aqui essa representação? Para ficar fácil, mais fácil para vocês. E outra coisa, quando essa mãe, essa mulher está virada para cá, ela não está disponível para este relacionamento, né? Muitas vezes ela está até desconectada, ela está aqui e esse marido está aqui, esse marido está aqui, né? Ela está olhando para cá e esse marido está olhando para frente ou está olhando para cá, sendo que o homem e a mulher, eles têm que estar olhando um para o outro ou os dois numa mesma direção. Entende? Quando isso não acontece, esse relacionamento, né, se as partes não amadurecerem ou não mudarem, esse relacionamento tende a acabar. Por quê? Porque essa pessoa que chega, ela nunca vai ser suficiente para suprir o buraco desta mulher que está sempre cobrando, esperando dele. Porque não é ele não tem o que ela precisa. O que ela precisa está lá atrás. O que ela precisa é acolher o que foi possível para ela. É aceitar a história de vida dela. Mas aí você me pergunta, mas ok, Daniela, mas e essa pessoa que não aceitou a história de vida? Essa pessoa que vive nessa inconsciência e que projeta em todo mundo, né, essa dor e que
olha para todo mundo esperando, né, busca no mundo, nas relações, com os filhos, com o marido, que eles supram esse buraco, né? Como lidar com esta pessoa? Então, a primeira coisa, gente, é entender que cada um tem o seu tempo. Você não tem como fazer essa pessoa amadurecer ou fazer com que ela entenda que, nesse momento, a partir do momento que ela é adulta, só ela é capaz de nutri-la. Esse buraco que ficou aqui, ela vai ter que dar conta dele. Ela agora precisa cuidar dela. Entende? E eu quero dizer uma coisa, antes até de explicar, que eu vivi esse padrão infantil por quase a minha vida inteira. Olha que interessante, gente. Eu sempre achei que a minha mãe não tinha me dado o amor suficiente. E eu vivi a minha vida inteira cobrando da minha mãe esse amor. E é tão interessante que, mesmo desperta para muitas coisas, eu vivia tipo assim, não, eu vou dar, eu dou conta disso, eu vou me trabalhar para dar conta da minha mãe não ter me dado esse amor. Mas ao invés de eu ter uma postura de, poxa, não, eu recebi o que foi possível. E agora eu cuido de mim. E isso é se autorresponsabilizar. Não, eu continuava alimentando o meu padrão de vítima à medida que eu falava assim, não, eu preciso dar conta de não ter, da minha mãe não ter me dado amor. A minha fala era essa, interior. Ou seja, eu continuava acusando e continuava achando que a fonte dos meus problemas estava aqui, nessa falta de amor. E com isso, eu não me autorresponsabilizava. Se o meu problema estava aqui, eu não tinha o que fazer. Porque era um problema que está aqui. O que eu faço com isso? Ele sempre vai estar aqui, porque eu não recebi, eu cresci e fiquei na falta. Então, eu a vida inteira, eu vivi nesse padrão de culpar a minha mãe, de não me responsabilizar pela minha própria vida, né? Até entender que a minha mãe, ela perdeu a mãe dela com 11 anos. Como que essa mulher que não teve mãe pode ter sido a mãe que ia dar todo o amor do mundo, né? Então, quando você começa a honrar a sua história, a olhar que a sua mãe te deu, mas foi muito mais do que ela recebeu, você acolhe o que ela teve para dar e percebe que foi muito mais do que ela recebeu. E você olha para essa história, para a sua história com gratidão. Mas é só quando você vê isso. E muitas vezes é difícil você perceber e olhar para esses pais com amorosidade. E muitas vezes o que pode acontecer, né? Ou essa sua mãe, ela também está olhando para trás em busca dessa mãe, ou ela ter assumido um papel, muitas vezes, de mãe dos irmãos dela. Entende? E aí você compete com as suas tias, às vezes. E tem que dividir com um tanto de gente. E aí sua mãe sai do lugar de mãe, né? Então, gente, são muitas as questões. E entender assim, poxa, mas não é possível, a pessoa não percebe, a pessoa é ignorante. Não. A pessoa não é ignorante, ela não despertou, ela não conseguiu enxergar. E não tem jeito de você mudar aquilo que você não vê, entende? Então, você não tem como amadurecer esta pessoa, mas você precisa entender o tempo dela. Isso é um primeiro ponto.
né? Como conviver com uma pessoa que está neste padrão, né? Você precisa entender que cada um tem o seu tempo. A vida, ela vai trazendo para a pessoa situações para que ela se desperte, né? A gente recebe da vida aquilo que é necessário para uma mudança. Então, por exemplo, é muito comum que essa mulher aqui, ela receba um homem que igualmente não dê a ela o amor que ela gostaria. Para quê? Para que ela possa desenvolver esse auto-amor, para que ela entenda que, a partir do momento que ela é adulta, é ela que tem que se amar, entende? Só que aí, ao invés dela, a própria frequência dela vai trazer um homem, a frequência dela é o que? É da falta. Vai trazer um homem que vai faltar. Primeiro, para confirmar a crença dela, e segundo, para escancarar na vida dela a necessidade dela curar esse buraco interior que ela tem. E as experiências de vida dela vão ser todas nesse sentido. Por quê? Porque a nossa jornada aqui é uma jornada de cura. A nossa jornada é de ter escancarado em todas as oportunidades aquilo que a gente necessita. Então, tem um filme que é muito interessante, que é aquele filme do Arca de Noé, em que, né, a Arca de Noé é contada nos dias de hoje. Uma pessoa recebe de Deus a missão de construir uma arca em pleno século XXI. E ele, muito devoto, começa a pegar um casal de cada espécie para pôr na arca. Ele constrói uma arca gigantesca. E essa família, né, um dia ela está num restaurante, né, a mãe com os filhos, o marido está lá na arca, no seu projeto, e passa na TV uma manchete falando do cara que está construindo a arca e já está em tal estágio. E aí todos lá no restaurante começam a rir e a ridicularizar o cara, porque ele deve ser doido. E a família ali presenciando tudo. E a mulher está cansada daquela história e chateada e tal. Aí os filhos vão no banheiro e chega o garçom. E aí o garçom fala: você está triste? Ela falou assim: ai, tô, eu sou o cara, eu sou a esposa do cara da arca. Aí ele falou assim: olha, essa história é muito interessante. E aí ela fala assim: mas é difícil, sabe? Nossa, é muito difícil. Aí o garçom fala assim: olha, se você quer união na sua família, você acha que Deus vai vir e vai unir vocês? Ou ele vai dar a vocês uma oportunidade para se unirem? Ele vai criar na vida de vocês uma situação para que vocês estejam unidos. Se você quer paciência, você acha que Deus vai baixar em você o download da paciência? Ou ele vai criar situações de vida que exijam que você desenvolva a paciência? E é exatamente esse o nosso processo de construção e de crescimento. Tudo o que se manifesta na nossa vida é uma necessidade nossa, interior, para que nós possamos desenvolver aquilo que necessitamos. Entende? Então, gente, primeira coisa, como lidar com essa vitimização? Primeiro, respeitando o tempo do outro. Segundo, entendendo por que aquilo te irrita tanto, porque aquilo te aciona em você gatilhos. Quais gatilhos que são acionados quando você está diante de uma pessoa que se vitimiza? Né? O quanto que você também critica nela aquilo que pode ser que esteja em você também. Porque, de repente, essa mulher
que está aqui só pedindo que todo mundo olhe para ela, né? Todo mundo olha para ela. Ela também criou filhos que têm os seus buracos e que também estão, essa mulher está de costa, e esses filhos também estão de costa, querendo receber, e eles não são vistos. E quando ela cobra, eles têm raiva. Por quê? Porque eles também querem receber, mas você está cobrando, mas você não deu? Você quer cobrar? Ela quer receber amor, mas ela não deu amor. E, de repente, esses filhos, eles ficam bravos, porque como é que você quer receber? Eu que quero receber, não é você que quer receber, não. Sou eu. Né? Ou, muitas vezes, eles ficam aprisionados numa relação de culpa. Por quê? Porque essa mãe cria aqui uma codependência, fala assim, ó, eu dou para vocês e vocês dão para mim. E a mãe, né? O certo é o quê? Os filhos terem a certeza desse amor, né? Que eles vão ser amados independente de serem correspondidos. Por quê? Porque o amor de pai e de mãe é como um chafariz. Ele jorra de baixo para cima e ele não tem que ser devolvido. Entende? O pai e a mãe dão. Ele não tem que receber necessariamente, entende? E aí, quando você cria uma codependência aqui, olha, eu te dou, mas você me dá. Essa mãe, de certa forma, aprisiona esses filhos aqui, que para ir para a vida, eles têm que romper com essa mãe e vem uma culpa muito grande. Então, gente, para a gente, né, finalizar aqui, quando você tem dificuldade de lidar com uma pessoa que vive a vitimização, primeiro, você não deve alimentar a vitimização dessa pessoa. Gente, eu quero pedir para vocês fecharem os microfones. Tem alguém falando aí no fundo. Vocês podem conferir, por favor? Valéria, seu microfone está aberto. Regina, Elisângela. Ô, Dani, fecha o microfone deles. Eu não estou conseguindo fechar, o Ju. Não estou conseguindo. Amanhã eu vou programar aqui para fechar. E aí, gente, o que acontece? Você precisa amadurecer você. Você não está convivendo com essas pessoas por acaso, né? Você precisa, porque enquanto o outro vitimiza, é um problema que é dele. A partir do momento em que essa vitimização começa a te tirar do sério, começa a acionar em você sentimentos muito grandes, né, de raiva, de irritação, de intolerância, né? Isso tem a ver com você, né? O certo é você ter uma distância, né? Não é gostoso conviver com pessoas que se vitimizam, porque elas têm um padrão de baixa autoestima muito grande, elas sempre são cobrativas, sempre são agressivas, elas não vão para a vida, porque elas acham que o mundo deve para elas, né? Elas não se desenvolvem, elas não prosperam, geralmente. Por quê? Porque elas estão sempre cobrando lá da origem, e quem não honra pai e mãe, né, não prospera financeiramente, nos relacionamentos, muitas vezes. Então, não é gostoso conviver com essas pessoas. Mas à medida que você enxerga esse movimento dessa pessoa e você não compartilha com ela essa vitimização, você não entra no jogo, né? Você começa a pôr limite, vai doer, ela vai reclamar, ela vai achar que você não é legal, que você não está dando para ela o que ela gostaria, vai. Mas isso vai fazê-la amadurecer. Você não precisa ser grosseira, não precisa ser ríspida, mas você precisa ter o seu limite, amar você, não entrar no jogo do outro. Porque é exatamente essa postura
que talvez faça o outro enxergar. E não é você também que vai ensinar para ele ou para ela não ser vítima. Entende? Porque senão você se torna uma chata. É a caminhada de cada um. E a vida vai se encarregar de trazer, né? Em algum momento em que se houver um diálogo, você pode compartilhar com essa pessoa e levá-la a alguma reflexão, né? Mas será, né? Por que será que tais coisas só acontecem com você, né? Olha esse padrão de repetição, né? O que você está fazendo, o quanto que você está assumindo a responsabilidade pela sua vida, né? Então, são essas coisas que nós precisamos de estar, muitas vezes, trazendo essa reflexão para essa pessoa. Mas, muitas vezes, é afastar, sabe? É afastar. Olha, não dou conta de conviver, eu vou afastar. Eu vou dar o que eu tenho, o que eu posso. Eu não vou morrer, me sacrificar, me desequilibrar para estar ali dividindo com aquela pessoa. E ter essa clareza também, né? Então, assim, gente, é preciso, quando a vítima está dentro da nossa casa, né? Nós precisamos não alimentar a vitimização. Esse é o nosso primeiro papel. O segundo é respeitar o tempo do outro, né? E uma hora ele vai crescer, ele vai amadurecer, né? E você, ao invés de ser ríspido ou né? Que olha só o que você sempre está assim, você sempre reclama, você sempre isso, você olha, fulano, eu dou aquilo que eu posso, eu estou dando o melhor que eu tenho, sabe? Às vezes trazer a consciência de uma forma leve, branda, né? E deixar que essa pessoa, né? A partir do momento que ela também não tem alguém que alimenta o vício dela, ela vai ter que buscar recurso para dar conta da própria vida, né? Então, as coisas vão fluindo, né? Como alimentamos a vitimização do outro? Muitas vezes a pessoa vive no reclamatório, né? No queixume, né? E você vai e atende, né? Não, tipo assim, a pessoa sempre demanda demais de você e você vai dando, ultrapassando os seus limites, né? E aí o outro acredita que você está disponível para ele, né? Então, muitas vezes é dizer um não, né? Muitas vezes é ensinar a pessoa a cultivar gratidão. A pessoa, a vítima, ela não é grata, porque ela sempre percebe, ela sempre foca no vazio da vida, que é o que nós falamos ontem. Ela sempre olha para aquilo que ela não teve, para aquilo que falta. E com isso, ela não. E aí a dor dela é tão grande que o pensamento dela é o seguinte: olha, nada que você me der vai suprir a dor que eu sinto. Então, tudo é pouco. Tudo é pouco. Ela vira igual um dragão que quer comer tudo que vem pela frente. Tudo, 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 tudo. E nunca está saciada. Por quê? Porque ela aprendeu também a olhar a vida a partir desse buraco, né? Então, assim, você alimenta à medida em que você faz os caprichos, à medida em que você tenta agradar o tempo inteiro. Óbvio que, vez ou outra, você pode, sim, né, dar um carinho e amar é uma forma positiva, né, de acolher, de muitas vezes tentar tirar essa pessoa desse lugar, mas não atendendo a caprichos, entendeu? A uma infantilidade. E muitas vezes trazer consciência da autorresponsabilidade. Porque, gente, é muito interessante, e aí a vitimização, de um modo geral, ela decorre muito quando as pessoas não conseguem enxergar a causalidade daquilo que elas estão vivendo, né?
Por quê? Porque a vida, ela é justa. Então, tudo que você colhe hoje é decorrente de um plantio prévio. Acontece que muitas vezes você plantou lá atrás e o plantio veio muito tempo depois. E você não consegue estabelecer o nexo de causalidade entre a sua conduta e o resultado que você tem. Então, imagina que há 1, 2 anos você fez alguma coisa, ou você começou, ou às vezes esse plantio ele é tão inconsciente, e a maioria das vezes ele é, porque nós plantamos diariamente pelos pensamentos que temos, pelos sentimentos que temos e pelos comportamentos, né? Que a gente, quando vem o resultado, você fala assim: ah, como assim? Separei? Como assim? Perdi o emprego? Como assim? Eu não tenho amigo? Como assim? Eu não tenho dinheiro? Eu não consigo sustentar minha própria vida? Aí você olha só o resultado e fala assim: gente, que horror, que injusto. Deus esqueceu de mim. Por que eu? Vem uma doença. Por que comigo? Por quê? Por quê? Né? E aí, a gente já passou até muito do horário, né, gente? Nossa, mãe. E aí, eu vou fechar aqui agora. E aí, você não consegue ver esse causal. E aí, você se sente vítima, porque, poxa, eu sou tão legal, eu sou tão boazinha, eu sou uma pessoa tão correta. Por que isso está acontecendo comigo? E aí, ao invés de buscar a causa, de querer entender, a pessoa fica num padrão infantil de se sentir coitada, de achar que ela está sendo alvo da ação de alguém e não da própria ação. Então, todos nós, em algum momento de vida, nós entramos nesse padrão de vítima em alguma situação. Então, nós precisamos ter um olhar muito apurado para nós mesmos, para o que nos acontece, para que a gente não se faça, não se coloque nesse lugar, né? Porque o lugar de vítima é o lugar de impotência. É o lugar, é você não estar na direção da sua vida. É você não poder mudar a sua rota. É você sentir que você não tem escolha, que não tem saída. Isso é ser vítima. Quando você se autorresponsabiliza, você vê, olha, os resultados que eu estou tendo foi fruto das atitudes que eu vinha tendo até hoje. Eu não quero mais esse resultado. Então, eu vou me propor, a partir de agora, a mudar as minhas atitudes, a ser uma pessoa diferente. Aí sim, você começa a trabalhar, você começa a fazer uma nova jornada de vida para você. Pessoal, então, acabei me estendendo, né? Mas é um tema que tem muito conteúdo e que é muito presente na nossa vida, né? Acho que hoje a gente não tem espaço para, né, para pergunta, né? Se alguém quiser trazer alguma pergunta, aliás, primeiro eu queria saber, Fernanda, consegui responder a sua dúvida? Conseguiu? Então, ótimo, isso é, né, e super importante. E se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, traz lá no grupo, né? Se for aqui do Instagram, pode compartilhar no direct. E eu sei que nós já nos estendemos muito, não dá para a gente abrir mais para pergunta hoje, mas eu estou à disposição. E amanhã a gente se encontra. Gratidão pela presença de todos e um forte abraço para vocês. Tchau, tchau. Beijo, Dani. Beijo.